Fala galera, sejam bem-vindos à Távola. Hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai começar falando sobre a jornada do herói e o que o Batman tem a ver com isso. Fala pessoal, eu sou o Nunes e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a jornada do herói, como o Moenz acabou de falar. Esse foi um livro escrito por nada mais e nada menos que Joseph Campbell, que foi publicado em 1949, porém só foi publicado aqui no Brasil no ano de 1989. Infelizmente, Joseph Campbell já não está mais entre nós. Ele morreu em 30 de outubro de 1987, aos 83 anos de idade. Bom, mas ele deixou várias obras magníficas pra gente, inclusive A Jornada do Herói, que é usado por vários livros, em vários filmes e faz parte da cultura pop em geral. E hoje, obviamente, como o Enzo falou, a gente vai falar sobre ele, sobre o morcegão, o Batman. Porque vocês vão ver que tanto o Batman quanto diversos outros heróis e filmes são inspirados na jornada do herói. Eles têm como base praticamente do roteiro deles a jornada do herói, tá? Então a gente vai começar explicando, o Nunes vai explicar pra vocês o que é a jornada do herói em si, né? A gente sabe que esse monolito ali do Joseph Campbell, a gente vai começar pelo primeiro passo dela, que é o mundo comum. O mundo comum nada mais é do que os problemas que existem no mundo, como a sociedade funciona, como as pessoas sofrem, como elas vivem ou como elas sobrevivem. E se você for parar para observar como funciona o mundo do Batman, ele funciona em Gotham. E Gotham é o quê? É uma cidade extremamente violenta, extremamente impregnada por crimes, por assassinatos, por corrupção, e tudo isso tá lá o tempo todo. É o mundo comum, é como vive, né? Como é o ambiente do nosso protagonista, que no caso é o Batman. Ou seja, Gotham seria uma cidade aqui no Brasil. É inspirado no Rio de Janeiro. E também no mundo comum a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre, no caso a gente é apresentado ao personagem, sua personalidade e suas potencialidades. No caso do Batman, nós podemos ver que ele vem de uma família nobre, rica, abastada, que é algo extremamente incomum em Gotham. E obviamente ele tem, muito dinheiro, consequentemente tem acesso a coisas que outras pessoas não teriam. Então isso já faz com que o Bruce Wayne seja uma pessoa diferenciada, esteja acima do normal, porque ele tem acesso e tem algo, potencialmente dinheiro, que pode fazer com que ele possa fazer coisas magníficas na cidade dele e na vida dele. E isso é uma das potencialidades que tem na família Wayne. Ainda mais ele sendo do jeito que a gente conhece o Batman, o cara que é cheio dos apetrechos, que tem um monte de gadgets ali que faz funcionar o trabalho dele de combate ao crime. Imagina se ele fosse pobre. Como que ele faria isso? Ia ser bem mais difícil. Ele ia ter que se virar só na porrada, o que ele faz muito bem, vamos deixar claro aqui, né? Não estamos criticando o Batman na porrada, que o cara é muito bom, mas realmente seria complicado. A gente imaginar hoje o Batman sem aqueles gadgets dele, sem aquele monte de apetrecho que ele usa, é muito difícil. E se ele fosse pobre, provavelmente ele só ia usar isso. Ele não tem superpoder. Não é igual, sei lá, o Homem-Aranha tem superpoder. Ele não tem nada, ele só tem habilidade, conhecimento, que é essencial pra ele, mas sem os gadgets seria muito difícil. Imagina ele sem um carro. Ele vai lá pegar um ônibus pra poder ir atrás do vilão. Ou seja, o Batman ia ter que resolver tudo na base da porrada mesmo. Pra quem não sabe, um monumento à jornada do herói é composto por 12 passos. E a gente hoje tá citando apenas 4 pra vocês. Então, continue anotando tudo aí. Bom, discorrendo ainda, vamos lá ao chamado à aventura, O segundo passo, que nada mais é quando um problema ou um desafio se apresenta ao herói e ele recusa por medo, se afasta, ele foge em si. E nisso a gente pode ver que o Batman sofreu algo que foi uma perda, algo que fez ele sofrer bastante, que foi a morte dos pais dele. É claro que assim, a gente falou com vocês que a jornada do herói é extremamente utilizada por vários personagens, por várias histórias, mas não exatamente você tem que seguir à risca aquilo ali. Você consegue adaptar aquelas coisas para a história que você está contando. O Batman mesmo, ele tem aqui, ele segue esse segundo passo ali, que é o chamado da aventura, que é quando os pais deles morrem, é o impacto que tem na vida dele, que faz com que ele mude a jornada dele, que ele entre nessa jornada de combate ao crime. Só que cada um trabalha de uma forma. O Batman, por exemplo, a gente vai até explorar um pouco mais isso quando a gente for falar um pouco do trailer que saiu ontem, ele mexe totalmente com o Batman isso daí. Não só dele entrar nessa jornada de combate ao crime, mas com ele mesmo. O próprio psicológico do Batman ali quebra
E aí a gente tem um personagem que vai trabalhar direto numa zona cinza ali, não vai ser nem tão herói assim, se a gente for parar pra pensar. E essa perda do Batman faz o quê? Com que ele gere, né, um estresse pós-traumático, causando nele pesadelo, lembranças aflitas, insônia e ansiedade. Ou seja, o cara tá com o psicológico totalmente destruído. E pra piorar a situação, né, ocorre, né, a recusa do chamado, também na jornada do herói, quando acontece, tem os problemas no mundo, ocorre a dor do personagem, e aí vem o chamado, que é, como eu falei no início, temos a potencialidade, os dons, as habilidades que ele poderia utilizar para mudar a própria vida e o mundo. E o Bruce Wayne tinha isso, né? Ele tinha, querendo ou não, ele era bilionário, ele é bilionário, né? A morte dos pais dele faz com que ele se torne um herdeiro e o dono de tudo. E ocorre, né, o chamado para ele. Então, após a tragédia, surge uma dor da qual ela nunca desaparece até que o herói faça algo para mudar. E o Batman, ele tem um grande medo de morcegos. E ele abraça esse medo dele. E esse medo se torna a arma dele. E é o que ele usa para espantar os criminosos. E além de usar o medo do morcego, né, e tudo mais, ele tem também um certo medo do que ele tá fazendo, né, do que ele vai fazer. Porque na cabeça do Batman, quando ele perde os pais, né, e ele tem essa ideia de combater o crime, digamos assim, né, de ser um justiceiro na cidade, ele tem o medo de falhar, né? Ele tem o medo de, cara, será que eu realmente sou capaz disso? Será que eu realmente posso fazer isso? Tem uma HQ que é muito maneira, que é Ano 1, que inclusive esse filme vai se basear bastante também nessa HQ, esse filme do Batman com esse Robert Pattinson. E lá você vê que ele tem várias vezes esse confronto, ele tipo, cara, será que eu tô fazendo isso certo? Será que o que eu tô fazendo realmente é pra ser assim? Será que eu preciso fazer isso, pai? Tem até uma animação também que é bem legal, que tem uma parte que ele fica de frente pro estátua do pai, tipo um busto do pai dele. Ele tinha tomado um tiro numa perseguição, e ele fala, eu posso tocar essa campainha aqui e o Alfred vai vir me ajudar, mas eu prefiro morrer aqui do que não ter a resposta de, é realmente isso que eu tenho que fazer? E aí, no caso, na animação, nessa hora o morcego quebra a janela, e aí ele vê o morcego em cima do busto do pai dele, e aí ele tem esse estalo, tipo, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso mesmo. Então esse medo do Batman, além do medo de morcego, que é adaptado em várias histórias ali, também tem o medo de, eu devo fazer isso? Eu posso falhar se eu fizer isso? É bem interessante. Outra história que adapta muito bem isso, outra animação que adapta muito bem isso é A Máscara do Fantasma. Excelente animação, aconselho demais vocês assistirem. Mas ela adapta muito isso também, desse medo dele de estar fazendo a coisa errada ou não, de não ser apto a fazer o que ele quer. Sim, sim. Inclusive tem uma frase de Joseph Campbell que se encaixa muito bem com o que você está dizendo, manhã. Que nada mais é que muitas vezes o tesouro que você tanto quer e precisa está escondido na caverna que você tem tanto medo de entrar. E adivinha, o Batman, ele realmente entrou nessa caverna, encontrou, né, o grande tesouro dele. Que, literalmente. Nada mais... Bruce Wayne encontrou o Batman, na verdade essa é a realidade, né? Literalmente, né? E isso a gente vê também, essa referência nos filmes do Batman, que tem uma referência direta a essa frase, né? E que é muito bom. E agora a gente vai pro quarto passo da jornada do herói, que é quando ele encontra com o mentor. Ele recebe uma ajuda, né, seja sobrenatural ou ele é treinado para isso, ele é preparado para isso, para a jornada, né, que ele vai trilhar, o caminho que ele vai trilhar. E o Batman faz isso muito bem, né? Na verdade, o Bruce Wayne faz isso muito bem, antes dele ser o Batman. Ele começa a sua peregrinação, né, o seu treinamento de aperfeiçoamento, né, que ele faz ao redor do mundo, desenvolvendo várias habilidades, consequentemente, né, lapidando e vindo surgir nada mais e nada menos que o morcegão, o Batman. E como a gente falou, né, a jornada do herói segue como um caminho para você seguir, para fazer um roteiro, mas também não é seguir a risca. O Batman, por exemplo, ele é treinado, ele tem essa peregrinação que ele faz, ele treina lá de várias formas diferentes, aprende sobre crime, trabalha, digamos assim, como um próprio bandido, para poder entender como que o bandido pensa, como é que ele agiria. E ele é treinado, ele tem um mentor também, que é o Ra's al Ghul, né? O Ra's al Ghul treina o Batman e se torna ali um vilão do Batman, porque o Ra's al Ghul, ele quer ir além do Batman, ele quer fazer a dominação mundial dele ali com essa Liga das Sombras, né? Só que aí, esse ponto ali do 4, que é o encontrando o mentor, como eu falei, é adaptado. Às vezes nem sempre sai exatamente da forma que tá falando. Uma história, por exemplo, que faz isso excelente é
Star Wars. Star Wars, o Luke no segundo filme encontra lá o Mestre Yoda, ele fala, eu não posso, é impossível usar a força desse jeito. Aí o Mestre Yoda mostra pra ele que é possível mesmo ele sendo pequenininho. Então assim, como eu falei, é uma cartilha que você segue, mas certas coisas podem ser adaptadas. O mentor do Batman, embora seja um mentor, ele ensina muita coisa pro Batman, não é o mesmo mentor que a gente teria, por exemplo, no Star Wars ali com o Mestre Yoda. Exatamente. O que acontece é o seguinte, a jornada do herói, ele mostra elementos que pode ter na narrativa, né, de uma história. E uma coisa curiosa é que se você for ver, realmente, a jornada do herói tem muito a ver com a vida humana, porque ela é presente também nos mitos e nas lendas antigas, que fazem referência direta ao ciclo da vida humana. E isso é muito legal, é muito importante, né? Porque você consegue ir em direção a isso, essa jornada. Você consegue pegar esse mapa e fazer uma análise daquilo que está faltando na tua vida. E isso é algo fenomenal. Inclusive, é um raciocínio muito legal de vocês fazerem. Pelo menos com esses 4 passos que a gente passou aqui para vocês, tenta pensar na sua vida. O que você já enfrentou desses 4 passos? Você conhece o seu mundo comum, que seria o primeiro passo? Você já identificou como que é o mundo à sua volta, como que é a sua cidade, o seu bairro, o seu ambiente de trabalho? Você já conseguiu identificar, parar para pensar como que funciona ele? Você já foi confrontado pelo chamado da aventura? Às vezes, a chamada aventura não precisa ser uma aventura, nossa, que incrível, a gente vai pra uma jornada épica. Às vezes uma mudança no setor que você trabalha no seu emprego pode ser considerado um chamado para aventura, porque vai mudar a sua perspectiva do que você está fazendo. Às vezes um emprego novo que você arrumou, às vezes uma perda que você teve, um término de relacionamento, tudo isso pode ser enxergado como um chamado para aventura. E assim como o herói da jornada do herói, provavelmente em todos esses exemplos que eu dei, você vai sentir medo, você vai pensar, caraca, será que eu devo fazer isso ou não? Você vai ter essa insegurança, mas talvez você encontre aí um mentor para te ajudar, para te auxiliar nesse momento difícil, certo? Então a gente tem esses 4 passos da jornada do herói. Se vocês quiserem ver outros passos da jornada do herói, deixa aqui nos comentários pra gente saber se vocês gostaram e a gente continuar com isso. Mas agora, a gente não vai acabar o vídeo por aqui, porque a gente vai falar do trailer do Batman que saiu, né? A gente falou do Batman o tempo todo aqui, a gente tem que comentar o trailer do Batman, que tá muito bom. Se fosse uma bosta o trailer, aí eu nem comentava não, mas tá bom pra caramba. Beleza, olha só, eu sou super fã do Batman, isso é um fato, mas eu nunca pensei que eu ia ver um filme de terror do Batman. Porque, na boa, dá pra ver realmente o medo que eles têm do Batman. Os vilões estão com medo do morcegão, sim. E eu acho que o Robert Pattinson, ele tá perfeitamente naquele estilo psicopata, como é e como deveria ser o Batman. Eu acho que vai ser um Batman muito inteligente e muito, muito cruel. Eu acho que principalmente nesse... Óbvio que eles devem fazer mais filmes, tá? Esse filme com certeza vai vender pra caramba. A gente inclusive vai trazer daqui a pouco informação sobre o quanto que vale o Batman pra vocês. Mas com certeza vai vender muito esse filme. O trailer, porra, explodiu ontem, todo mundo adorou. Então esse Batman, ele deve ter uma construção de vários filmes, né? Nesse primeiro filme, eu acho que ele vai ser assim como a gente falou. Psicopata, maluco, violento demais. E aí talvez nos outros 2 filmes, 3, né? Geralmente faz trilogia, né? Nos outros filmes, pode ser que ele dê uma acalmada, fique um pouco mais parecido com os Batmans que a gente viu nos outros filmes, né? Por exemplo, lá na trilogia do Nolan. Mas nesse filme em específico, a gente vê que ele tá em loucura total, 100% psicopata. Você olha pra cara do Robert Pattinson, o cara tá maluco, você parece que doido. Eu acho que isso tem tudo a ver, cara. Então, eu acho que vai ser muito bom esse Batman dele. E sobre o negócio que você falou ali de como que ele bota medo nos caras, a gente sabe que isso é uma arma do Batman, né? Tipo, o Batman quer botar medo nos adversários porque fica mais fácil, digamos assim, dele enfrentar os caras morrendo de medo, do que se ele tivesse aparecido lá com terno e gravata, por exemplo, para enfrentar os caras. E nesse trailer, a gente vê uma parada que eu achei muito maneira, que foi quando ele, logo no final do trailer, quando os caras estão atirando nele, tá tudo escuro, e você só vê a luz por causa dos tiros, além de ser linda a cena em si, né, de você assistir, imagina você é um bandido, vê um cara vestido de morcego, de 1,85 m na sua frente pra te bater, você atira nele, o cara não morre, e ele pega o cara que tá do teu lado, enfia a cara dele no chão, e você continua atirando nele e ele não morre. Imagina o medo que não dá num bandido desse. Sem dúvida vai ser um filme aterrorizante pra muitos bandidos, digamos assim, né? Mas uma coisa que eu acho que vai acrescentar um diferencial nessa nova saga de filmes do Batman é que a gente vai, eu acho que, enxergar melhor a dor que o Batman sentiu, o quão traumatizante foi realmente
a perda dos pais, né? E consequentemente a gente vai entender, eu acho, um pouco melhor também da corrupção de Gotham, né? E o medo que os vilões vão ter do Batman, quase como um filme de terror, né? Porque eu acho que realmente os outros filmes pegam o Batman, eles levam o preparo do Batman pra outro nível. Tipo, o cara perdeu os pais, aí ele, não, beleza, eu vou começar a fazer essa atitude aqui de combater o crime, mas ele faz com tranquilidade, tipo, sabe, não parece realmente que ele tem esse trauma, que ele sentiu essa morte dos pais. E acho que isso é muito bom, e ainda mais que esse trailer parece que vai confrontar ainda mais a integridade da família, né? Porque no primeiro trailer eles falam assim, você também tem parte nisso. Aí o Batman fala, qual é a minha parte nisso? Aí você vai ver, nesse trailer agora que saiu ontem, ele também tem a parte que ele bota no chão, assim, a câmera de cima. E aí tem várias coisas escritas no chão, o nome das pessoas que morreram, que provavelmente são os caras que Charada matou. Aí tem lá o pecados do meu pai, né? Tem várias coisinhas escritas ali, o que eu tenho a ver com isso, né? Qual a minha parte nisso. Então provavelmente vai ter alguma coisa na família do Batman, assim, que eles fizeram alguma merda, eles ajudaram alguma máfia, alguma coisa assim. O Charada sabe disso e tá jogando pra cima dele. Não, você acha que você tá fazendo certo, mas você não tá fazendo certo não, você tem culpa nisso também. Então pode ser muito legal. E essa quebrada de psicológico, né? Porque o Batman, ele perdeu os pais com 8 anos. Uma criança com 8 anos, a não ser que os pais sejam uns babacas, os pais são incríveis pra uma criança de 8 anos, né? E aí, imagina, você tem essa visão, você perde seus pais, você trabalha a sua vida inteira, digamos assim, pra honrar os seus pais, que são pessoas incríveis que você conheceu, e aí o cara te mostra uma outra visão, tipo, olha, seus pais fizeram isso de errado. E aí você vê que seus pais não eram tão santos quanto você imaginava que fosse. Nossa, isso tem que ser muito bom. Vai ser um grande impacto. É um filme cheio de surpresas. Mas sabe o que não vai ser surpresa pra mim? Vai ser a arrecadação do Batman. Porque o Batman, né, nos filmes anteriores, já arrecadou mais de $1 bilhão. Repito, mais de $1 bilhão. A trilogia, né, do Nolan, né, isso, já arrecadou mais de $1 bilhão. Então, cara, esse filme vai ser um grande sucesso, na minha opinião. Vai apresentar, obviamente, um personagem muito bacana, que a gente vai se identificar muito bem. A gente vai, eu acho, com certeza, enxergar a narrativa da jornada do herói feita ali. Eu tenho quase certeza que eles vão fazer com perfeição isso. Ou vamos encontrar bastante elementos ali. E eu tô muito curioso. E uma outra coisa que eu tô muito curioso em saber é como que o Batman vai reagir ao trauma que ele sofreu, né? Ao impacto que ele sofreu. Porque tem um livro muito bacana da escritora Bronnie Ware, que decidiu relatar um pouco sobre os pacientes em estado terminal, que são as 5 dores que eles têm, os 5 arrependimentos. E o primeiro deles é que eles queriam ter tido mais coragem para viver uma vida verdadeira, que eles não viveram conforme eles queriam, realmente. E dá pra gente pensar nisso mesmo, né? Tipo, da pessoa viver verdadeiramente. Como que o Bruce Wayne, na verdade, né? Que o Batman não existiria. Se o Batman não existisse, como que o Bruce Wayne viveria? Como seria a vida dele? Você acha que seria uma vida feliz? Você acha que ele conseguiria superar ali os traumas dele e, sei lá, ter família, filhos, alguma coisa assim? Eu acho que não, mas vale a pena imaginar. O DC, faz aí o What If, igual a Marvel, e bota aí, ó, como que seria a vida do Batman se ele não existisse? E o segundo ponto que ela coloca é que as pessoas lamentam que não queriam ter trabalhado tanto em algo que elas não gostassem. E infelizmente as pessoas, né, acabam se dedicando boa parte da vida delas em coisas que elas não gostam, né? Trabalhando em coisas que elas não gostam, sendo mal remuneradas. Não, isso porque lá nos Estados Unidos, né? Imagino que ela seja americana, essa mulher, né? A escritora, né? Então, sim. Pô, lá eles ainda ganham bem, né? Imagina se ela morasse no Brasil. Porra. Aí eu ia ser até em primeiro. Eu gosto de fazer o trabalho que eu faço, mas, né? Não acho que vale. Por exemplo, eu tenho muito problema com faculdade por isso. Faculdade, às vezes você faz 5 anos de faculdade, estuda 5 anos pra fazer uma coisa que às vezes você gosta, mas pô, tu ganha, aqui no Brasil, tu ganha R$1.500. Faculdade de jornalismo, por exemplo, no Brasil. Vai terminar a faculdade de 5 anos, vai ganhar R$1.500. Claro, se for apresentador do Globo Esporte, aí é outra coisa. Mas não é todo mundo que faz isso, né? Aqui no Brasil acho que tem muitas dificuldades também, sabe? A gente trabalha muitos anos, estuda muitos anos pra ganhar merreca. E às vezes o sonho do cara é trabalhar em alguma coisa e ele acha que não vale a pena investir, porque para ganhar pouco, aí ele prefere trabalhar em outra coisa que eles ganham mais, ou ganham a mesma coisa, ou é mais fácil. Acabou que a gente não fez nenhuma referência do segundo tópico com Batman, né?
queria não ter trabalhado tanto em algo que não gosta. Ah, mas porra, ele vai trabalhar com o quê? O cara é rico, pô. Se eu fosse rico, eu também não ia trabalhar não, pô. E a terceira dor que ela relata no livro é que as pessoas queriam ter falado mais sobre seus próprios sentimentos, não ter morrido sem falar sobre os sentimentos que tinham. Às vezes, algumas pessoas têm aquelas paixonites, né? E acabam não falando de repente, pra mulher que gosta, ou pro homem que é apaixonado, alguma coisa assim, ou até mesmo situações ruins que ocorrem no seu cotidiano, em que você vai relevando, empurrando vários sentimentos para baixo. E isso, querendo ou não, acaba em um amontoado de coisas ruins. E o pior, uma hora pode explodir. Não, e sem contar que é muito mais fácil você ficar chateado porque você fez alguma coisa e deu errado e você superar, do que você não ter feito alguma coisa e não saber se aquilo ia dar certo ou errado, né? Por exemplo, você deu o exemplo ali da pessoa que gosta de alguém e não fala. Às vezes a pessoa gosta de você também, tá afim de você também, e você não fala. E aí você perde a chance de estar com aquela pessoa que você gosta, a vida passa, ela conhece outra pessoa, você conhece outra pessoa, e aí você vai ficar a vida inteira com esse e se? Poxa, se eu tivesse falado com ela e tivesse ficado com ela, será que daria certo? Ou com ele, né? Tanto faz, dependendo de quem você gosta. Então realmente isso aí mata bastante. E você sentir também as coisas, não tô legal com um problema em casa, alguma coisa assim, e você não ter com quem falar, é muito chato mesmo, né? Pode te remoer bastante, né? Quebra você bastante você ficar guardando esse monte de coisa ruim sem soltar pra alguém, né? Sem compartilhar com alguém. E a quarta dor que ela relata no livro é que as pessoas gostariam de não ter perdido o contato com os amigos. Isso é algo que causa um certo vazio existencial. Na filosofia, fala que a gente só pode ter 5 amigos durante a vida, amigos verdadeiros. E esses 5 amigos são como tesouros na Terra. Isso é interessante, porque quando você perde o contato com um amigo real, você sente um certo vazio. E, consequentemente, isso se torna um arrependimento real nas pessoas no futuro. E o quinto tópico que ela relata, e o mais incrível que eu achei até agora, é que as pessoas queriam ter se permitido ser mais felizes. Ou seja, conclusão. No final da vida, eles olham para trás e percebem que não foram felizes. E sabe por que não foram felizes? Porque eles não seguiram com a própria jornada. E o que a gente trouxe hoje aqui para vocês é exatamente isso, a jornada do herói. Que ela pode ser aplicada na sua vida, ela tá em todas as culturas, livros, mitos, nos filmes de hoje em dia, né? Porque a jornada do herói é a minha jornada, é a jornada do Manhense e, consequentemente, é a sua jornada também. Além disso, pra gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, a gente vai deixar aqui na descrição, caso vocês queiram, esses livros que a gente citou, tanto o da jornada do herói, tanto o da doutora que listou ali as 5 dores, quanto as HQs do Batman que a gente citou aqui, que a gente sabe que tem envolvimento com esse filme que vai vir, né? Ano 1, O Longo Dia das Bruxas, Ego, nossa, Batman Ego é maravilhoso, vocês têm que ler essa HQ, é muito boa. A gente vai deixar todos esses livros e HQs aqui na descrição para vocês poderem comprar por lá. Se vocês comprarem por lá, vocês não vão gastar nada mais por isso, obviamente, mas vão ajudar a gente pra caramba se vocês comprarem pelo link aqui na descrição. E aproveitando que você vai ter que descer aqui para poder ver os livros e HQs que a gente comentou durante o vídeo, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações, que aí sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai mandar o vídeo para você. E deixa nos comentários também o que você está esperando desse filme do Batman e se você já conhecia a jornada do herói, se você quer uma continuação dessa jornada do herói aqui, porque a gente só trouxe 4 passos, são 12 no total, falta um pouquinho, né? Então, se você quiser a continuação, a gente pode trazer aqui também, e claro, utilizando outros paralelos além do Batman. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado até aqui. Segue a nossa voz e até a próxima.